Hoje nós vamos falar sobre as dificuldades, né, que a mulher pode ter, durante a gestação, sobre os hábitos de vida que podem influenciar na fertilidade e na longevidade da mulher. Na verdade, essa conversa é um início de conversa, o básico do básico para a gente saber, para a gente poder iniciar os nossos atendimentos com as mulheres que são tentantes, que estão tentando engravidar, mas não só para elas, também para as mulheres que querem melhorar a qualidade de vida ou melhorar a qualidade do seu ciclo menstrual, para que a gente possa auxiliar essas mulheres na busca por uma vida mais saudável. Bom, vamos lá então, vamos começar aqui. Eu não consegui, colocar os slides para vocês, mas eu vou enviar para vocês, para que vocês possam acompanhar, né, e vou deixar gravado também a aula para que vocês possam assistir se tiverem alguma dúvida. Eu vou começar a falar então hoje no nosso webinar, do grande prazer que é estar aqui com vocês, que é poder começar esse projeto junto com a professora Tatiana, que está nos assistindo também, uma felicidade muito grande. Primeiro, antes de começar a falar sobre o que a gente vai falar na aula propriamente dita, eu queria me apresentar para você que ainda não conhece, quem sou eu? Sou fisioterapeuta, formada em 2002, sou acupunturista, formada em 2009, em 2008, final de 2008. Sou professora da Universidade Paulista, sou PhD em ciências, fiz toda a minha pós-graduação em educação em saúde, principalmente correlacionada ao estresse e à síndrome de burnout, e tenho formação em fertilidade na medicina tradicional chinesa. Esse é o meu currículo profissional bem resumido, mas eu tenho outros currículos também de outras funções que me competem, né? E eu queria comentar um pouquinho com vocês de como eu cheguei até aqui. Bom, em 2008, 2007 para 2008, eu e meu marido, a gente decidiu que era hora da gente ser pais, né? Decidimos engravidar e tal, até conseguir engravidar logo no começo, e aí tive a minha primeira perda gestacional, em março de 2008, e nesse caminho de tentante, tive a minha segunda perda gestacional em julho de 2010. Já era acupunturista, já trabalhava com educação em saúde, fazia doutorado nessa época, e decidimos juntos partir para uma fertilização in vitro. Essa fertilização foi um sucesso, porque os dois embriões que eu transferi são meus filhos hoje, então tenho uma gestação que foi gemelar, depois de duas perdas gestacionais. Tenho os meninos que já vão fazer 11 anos, e que parte do que eu trabalho hoje tem um pouco dessa minha trajetória, dessas minhas dificuldades, tanto na gravidez, sendo acupunturista e precisando dessa intervenção mais profunda, né? Uma coisa mais íntima, assim. Mas foi uma gravidez muito tranquila. Durante os 9 meses de gestação, assim, eu tive uma gestação muito boa. E hoje eu sou mãe do Rafael e do Vinícius, sou esposa, sou casada com o Fabrício, filha da Celina e do Luiz, e estou aqui de coração aberto para a gente começar a trabalhar um pouquinho com a medicina tradicional chinesa dentro da saúde da mulher. Então, foi esse o caminho que eu percorri, e é um caminho que não foi fácil, mas é um caminho que me traz muito orgulho de poder compartilhar com vocês, como professora, como colega, como profissional, né? Que eu atendo minhas pacientes também em consultório. Então, é uma alegria muito grande estar com vocês. Bom, a nossa missão. Queria falar para vocês primeiro
de qual seria a nossa missão como acupunturista, como um acupunturista que atua diretamente na saúde da mulher. Então, a primeira coisa é preparar a mulher que nos procura para iniciar o planejamento da gestação. Então, vamos supor que essa mulher nos procure, liga para a gente ou manda uma mensagem, fala: eu vou tentar engravidar e eu ouvi falar, alguém me indicou você e eu queria começar um tratamento de acupuntura para a gente poder melhorar essa qualidade de vida durante a gestação, para eu estar bem durante a minha gestação, para eu poder curtir a minha gestação. Então, essa mulher, primeiramente, vai nos procurar. Essa aula seria o básico do básico, quando a gente pensa nos preparos iniciais para a gestação, né? Então, a gente vai começar orientando essa mulher sobre algumas modificações simples e importantes que nós devemos fazer na rotina, né? Então, a mulher, como tentante, deveria fazer essas modificações, essas adequações na rotina, objetivando assim uma gestação saudável, mas não só pensando nisso, né? Mas na qualidade do alimento que vai para o bebê, para o embrião, né? A qualidade da energia que vai nutrir esse embrião. Então, como eu falei para vocês aqui, é o básico do básico para a gente poder começar a conversar com essa mulher. A medicina integrativa, a acupuntura, né, e as práticas integrativas, elas são parte de uma coisa muito maior, né, de uma mudança muito maior. É muito fácil eu chegar no acupunturista e falar, ó, põe as agulhas em mim e eu não vou te ajudar em nada, né, não vou fazer nada para poder melhorar a qualidade do meu embrião. Claro que a gente ajuda com a acupuntura, mas é imprescindível que essa mulher tenha consciência do que de qual a importância dos hábitos de vida dela para geração e gestação de um bebê. Então, a gente vai conscientizar também essa mulher da importância dos seus hábitos de vida para a saúde e energia do futuro bebê. A gente já sabe, como acupunturista, como é importante o Jinti inato, mas também o Jinti adquirido. O Jinti adquirido, que é a energia que a gente adquire durante a vida, ela nada mais é do que uma soma do que a gente come e do que a gente consegue digerir, né? E do que a gente respira, o oxigênio. Então, a gente tem na mão uma ferramenta muito importante na mudança dessa qualidade de alimento que vai para esse bebê, dessa qualidade de ti, dessa qualidade de energia que vai para o bebê. Então, a gente tem que pensar de uma forma mais aprofundada, porque os embriões vão receber ali a carga genética do espermatozoide, a carga genética vinda do óvulo, mas a partir do momento que ele está dentro do corpo da mulher, ele já vem recebendo todas as influências diretamente da alimentação dela. Antes dele estar como embrião, o óvulo já recebe essas contribuições do DINT adquirido da mulher, e assim também o espermatozoide também vai receber essas contribuições vindas a partir do TI adquirido pelo homem, no caso. Bom, antes de começar a falar sobre os pilares da fertilidade, eu gostaria de falar dos pilares da infertilidade. Então, a gente precisa primeiro olhar qual é a rotina dessa mulher. Então, é muito fácil, como eu falei para vocês, trazer essa mulher para o meu consultório, começar com um atendimento de agulha ali, 40, 50 minutos, ela vem uma vez por semana, só que muitas vezes eu preciso reorganizar essa energia, essa mulher está sem uma energia de yin do fígado, de yang do fígado, de yin do baço, e eu consigo remanejar até certo ponto essa energia via agulhas, mas muitas vezes se eu não tiver uma base sólida de um aporte energético importante, vinda da alimentação principalmente, eu não tenho muita qualidade, eu não tenho muito como reorganizar essa energia
pensando numa mulher que vem só para acupuntura e não faz mais nada além disso. Então, a gente tem alguns pilares aí que se não tiver bem estruturado, eles vão atrapalhar a nossa fertilidade. Então, o primeiro deles que eu quero falar com vocês é descanso e sono, né? Então, a mulher ter um tempo de descanso, a mulher dormir bem, isso é muito importante quando a gente pensa na gestação, porque o nosso corpo depende do ciclo circadiano, do ciclo de hormônios, que é bastante influenciado principalmente pela melatonina, que é liberada no finalzinho da tarde, começo da noite. Então, se essa mulher vai dormir muito tarde, a gente tem ali já um descompasso nesse pilar. Esse pilar, em vez de ser um pilar de fertilidade, ele vai ser um pilar de infertilidade. Vai atrapalhar na fertilidade dessa mulher. Então, eu sempre comento com os meus alunos que a gente tem que sempre ter um equilíbrio. Então, nem dormir demais, nem dormir de menos, nem descansar demais, nem descansar de menos. E é nisso que eu vou me basear quando a gente pensa numa qualidade de vida dos bebês, né, dos futuros bebês, dos futuros embriões. Então, dormir, a mulher que está tentando engravidar, que dorme muito tarde, que fica em telas até muito tarde, ela vai ter uma dificuldade para conceber. Um segundo pilar é a alimentação. Tudo que a gente come vai ser metabolizado, vai se transformar em dia adquirido, né? Faz parte de em ti adquirido. Então, na energia que a gente consegue obter da natureza para formar o em ti, então a gente precisa prestar bastante atenção na qualidade desse alimento. Então, dependendo do que ela se alimenta, ainda mais hoje que a gente tem uma variedade muito grande de industrializados e de comidas que não são muito naturais, né? São muito manipuladas, isso pode comprometer bastante a qualidade do ti adquirido. Então, como a gente sabe lá na digestão da medicina chinesa, quem faz a digestão é o baço com o apoio do estômago. O baço ele vai separar o que é puro do que é impuro, o que é impuro, né? Então, quando a gente pensar no puro, a gente está pensando em vitaminas, em proteínas, em fibras, e isso ele vai trazer para o nosso corpo e vai guardar. E vai utilizar para a formação, não só para manutenção, né, do nosso corpo, para a formação de células novas, mas também para a formação de células do embrião. Né? A gente sabe que o bebê, a partir do momento que ele é embrião, até quando ele vira uma criança de 9 meses ali de gestação, prestes a nascer, a termo para nascer, a gente tem uma grande fabricação de células. Então, a qualidade do alimento vai ser importantíssima nesse ponto. Então, a gente tem que prestar bastante atenção no tipo de alimentação que essa mulher utiliza. Não só o que ela come, mas também o que ela bebe e o ar que ela respira. Se a gente for pensar no Dinti adquirido, no Yanti, que é a energia vinda do ar. Então, segundo pilar que pode, se não estiver bem embasado, pode levar também à infertilidade. O terceiro pilar é o trabalho. Mulheres que trabalham demais, em burnout, em estresse, trabalham muitas horas por dia, isso pode afetar de uma forma muito importante na qualidade da energia do bebê e principalmente nas chances de gravidez. Então, a gente sabe que o estresse atrapalha a gestação. Então, mulheres em excesso de estresse, que tem muita carga de trabalho, trabalham muitas horas por dia, lembra daqueles pilares, nem comer demais, nem comer de menos, nem trabalhar demais, nem trabalhar de menos. Então, o excesso de trabalho também é um ponto para a gente se atentar, né? E já assim,
dando um spoiler para a própria mulher, que durante a gestação pode ser que ela não tenha uma gestação tão tranquila, que ela tenha que ficar de repouso, né? Então, já ela vai se preparando para isso, mas não só, porque a partir do momento que o bebê nasce, ela tem que dar uma diminuída no ritmo, porque o bebê acorda muitas vezes à noite, acorda para mamar, ele chora, ele demora algumas semanas até ele descobrir que ele está fora da barriga e ele e a mãe juntos poderem criar uma rotina. Então eu brinco que quando a gente está tentando engravidar, é interessante que a gente diminua essa carga de trabalho, essa carga de obrigações, esse tempo, muitas vezes, de trabalho extensivo, porque o nosso corpo também já está identificando, está pensando ali no futuro, a hora que chegar o bebê, ele vai demandar muita energia. A gente não vai dar conta, muitas vezes, de manter aquele ritmo que a gente tinha de trabalho, principalmente nós profissionais liberais, que acabamos não tirando férias, né? Não tendo o tempo devido e necessário para que a gente possa estar com o bebê ali amamentando o exclusivo por 6 meses, pelo menos, como é recomendado. Além do trabalho, a atividade física ou o sedentarismo, aqui no caso, é bastante importante. Então, se a mulher vem para mim com um histórico de dormindo muito tarde, comendo mal, trabalhando em excesso, às vezes você não tem nem horário para marcar a acupuntura com essa mulher, né? Ela vai te falar, eu só posso vir de sábado depois das 4 da tarde. Vamos começar pelo começo, vamos começar a organizar. Faz atividade física? Não, sou sedentária. A atividade física em excesso, ela é prejudicial, mas também quando se falta também é prejudicial. É importante que ela tenha uma atividade física regular, não excesso e não em deficiência. Então, atividades que vão mobilizar essa energia Yang dentro dessa mulher, né? Vão dar movimento para essa energia. E aí, eu tenho um cuidado também, porque muitas vezes as mulheres, quando vêm para tentar engravidar, elas já estão ou sedentárias, ou elas já vêm no outro extremo, que é quando elas estão com uma atividade física muito pesada. Então, o excesso de atividade física, a gente pode ter alterações de ciclo menstrual e alterações, inclusive, de fertilidade, né? Então, é importante que essa mulher entenda que durante o tempo de tentante, o tempo que ela está tentando engravidar, seria interessante que ela diminuísse o ritmo, a carga, não tão pesada, para que sobre energia para outras funções do organismo. Na verdade, o que eu estou falando aqui até agora é essa mulher hoje, que é um panorama da mulher de 2023, é uma mulher extremamente young, com atividades para fora, com atividades externas, e a gente quer tornar essa mulher um pouco mais in, porque durante a gestação, em vez de produzir para fora, ela vai começar a produzir para dentro. Ela vai ter ali a função de construção. Ela vai ter muita exigência nessa função de construção de um esqueleto, inicialmente energético, e num segundo momento, de um esqueleto físico e de um corpo físico, e vai ter que nutrir esse corpo durante 40 semanas, muitas vezes 42 semanas, né? Então é interessante que ela se prepare para isso. Trouxe aqui também para vocês, como um pilar importante de infertilidade atual, os contaminantes, né? Eu trouxe contaminantes alimentares, que são muitas vezes os agrotóxicos, os hormônios colocados para que o animal cresça, né? Para que a carne cresça mais rápido, aumente de tamanho mais rápido, para ser vendido mais rápido. Então a gente tem que prestar bastante atenção nisso, pensando na qualidade da energia que eu quero que essa mulher tenha e que ela entregue
para o seu óvulo e posteriormente para o seu embrião e bebê. Então, nos contaminantes alimentares. Ah, mas a minha paciente, ela não come carne, ela não é vegana, quer dizer, ela não come carne, ela é vegana. Então, aí a gente tem que pensar na qualidade da água que ela está se alimentando, na qualidade da água que alimenta os legumes que ela consome, nos herbicidas que são colocados nesses legumes. Então, mais uma vez aí, a gente precisa prestar atenção e optar sempre que possível para alimentos orgânicos, alimentos hidropônicos, que vão ter. Muitas vezes o contaminante da água é difícil da gente tirar, né? Pensando na nutrição do alimento, mas escolher a melhor opção para essa mulher. Um outro detalhe também que eu queria comentar com vocês, de bebida alcoólica, uso de drogas e o uso de cigarro ou tabaco. Muitas vezes a mulher chega no profissional médico e pede e fala que vai tentar engravidar e muitas vezes ela não entende que não é importante ela só parar de beber durante a gravidez, mas é muito importante ela parar de beber a partir do momento que ela decide ter um filho, né? É muito interessante que ela acha que muitas vezes aquele embrião foi colocado ali dentro da barriga dela só a partir daquele momento da concepção. Mas não, aquele embrião, ele vem do óvulo que estava no corpo dela desde quando ela foi gerada na barriga da mãe dela, né? Porque a bebezinha, quando ela é gerada, a partir ali de 3, 4 meses, já são formados óvulos dentro do ovário dela e ela já vai nascer com a quantidade de óvulos para a vida toda. Então, o que a avó come, né, a mãe nesse caso, que vai ser avó no futuro, o que ela come pode estar impactando a longo prazo no bebê, né, na bebê mulher netinho que ela tiver ou no menininho que ela tiver, tá? Então, a gente tem que pensar que essa carga, esse excesso de contaminantes e de industrializados principalmente, é uma coisa bem mais recente, coisa de 30, 40 anos atrás. Então, se a gente pensar na nossa avó, a nossa bisavó, talvez a qualidade alimentar tenha sido muito melhor do que a nossa qualidade alimentar, apesar da gente ter muito mais opção e muito mais condição de comprar alimentos diferentes, né? Então, a gente pensar nessa qualidade. E aí pensar também que o álcool é um fator prejudicial, um fator de risco bastante importante para a mulher durante a gestação, por conta de malformações no bebê e alterações cognitivas em geral, mas também ele pode estar atrapalhando, enviando energia não tão boa quando a gente pensa no óvulo, né? Que essa mulher que vai ser fecundado daqui a algumas semanas. Então, é mais uma atenção que a gente tem que ter. Para falar só de alimentos e contaminantes, a gente precisaria de mais de uma aula, mas só pincelando aqui com vocês alguns outros contaminantes que a gente pode ter no nosso meio, além dos herbicidas, contaminantes que podem estar no batom, nas maquiagens em geral, no nosso desodorante, no plástico que embala os nossos alimentos e por aí vai, no corante, no aromatizante, no conservante do alimento, né? Então, são muitos contaminantes que podem estar em contato com o nosso corpo e influenciar de forma prejudicial a função da nossa fertilidade. Bom, e por fim aqui, eu queria ressaltar a qualidade do relacionamento, né? Como está o relacionamento com o nosso parceiro, né? Como é que é essa qualidade?
Será que é o momento de engravidar? Estamos bem para a gente pensar em formar uma família, né? Porque muitas vezes a mulher olha essa gestação como uma tábua de salvação para aquele relacionamento que já não tem mais sentido. Então, a primeira coisa que a gente tem que perceber é se esse casal está conectado, se é um plano dos dois, se os dois querem estar ali naquele momento, querem encarar, porque depois que a criança nasce, não dá para voltar para dentro, né? Então a gente tem mais esse outro fator importante se a gente for pensar nos pilares que podem sustentar essa infertilidade. Então, às vezes a gente está dando murro em ponta de faca. E as consequências desses hábitos, dessa alimentação, da qualidade desses contaminantes, desse excesso de contaminantes, quais as consequências que eles podem trazer para o nosso corpo? A primeira consequência é a inflamação do corpo, né? A qualidade do nosso alimento, às vezes até o excesso de café, de cafeína em geral, ou de outros alimentos estimulantes, a gente pode ter uma inflamação do nosso corpo. E essa inflamação vai gerar uma estase de energia. A energia vai ficar parada, ela não vai circular. Essa energia parada, ela vai gerar uma deficiência de yin, principalmente dos rins. E aí, a energia de yin dos rins, ela é bastante importante na maturação do folículo, antes da ovulação. Sem o yin, a gente não tem um yang de qualidade, porque um é a base para a formação do outro. Então, a longo prazo, essas características que eu falei para vocês, se mantendo a longo prazo, a gente vai ter, além da deficiência de yin, uma deficiência de yang também. Então, nós vamos ter ali tanto uma baixa qualidade na formação do óvulo, como uma deficiência na transformação do yin e yang, que seria na ovulação, para manter essa segunda fase do ciclo. Então, a gente teria a longo prazo uma deficiência de yin e deficiência de yang dos rins. Se a gente se alimenta mal, se a gente dorme mal, estresse em excesso, gasto energético com trabalho excessivo, gasto energético com atividades físicas, contaminantes inflamando o nosso corpo, a gente tem uma má qualidade de energia que está sendo complementada ao nosso DINT inato. Ele não está dando conta de receber esse complemento para poder se manter. Então, consequência, deficiência de yin e de yang dos rins, que vai comprometer sensivelmente a qualidade dos gametas. Então, a qualidade do óvulo que vai formar o embrião está extremamente comprometida com essas características que eu comentei com vocês dos pilares da infertilidade. Bom, mas como você sabe disso tudo? A gente já tem alguns estudos, eu trouxe aqui para vocês um estudo da revista de reprodução humana, é um estudo de 2016, ele vai falar da infertilidade e distúrbios reprodutivos, impacto dos mecanismos hormonais inflamatórios no resultado de gravidez. Ele foi um estudo de uma revisão de literatura, né, pesquisada dentro da PubMed, e como resultado ele trouxe distúrbios reprodutivos. O que ele fala que é distúrbios reprodutivos? Endometriose, adenomiose, SOP, ou síndrome dos ovários policísticos, miomas e infertilidade inexplicável, compartilham vias inflamatórias
e anormalidades que podem prejudicar o sucesso da gravidez por meio de mecanismos comuns. Então, a gente tem um fator importante de inflamação sendo descoberto como um dos causadores dos distúrbios reprodutivos que podem levar à infertilidade, né? Então, problemas do sistema reprodutor que podem levar à infertilidade. Então, ele fala que esses distúrbios são comuns nas mulheres em idade reprodutiva e raramente ocorrem isoladamente. Então, muitas vezes a mulher tem o mioma, com adenomiose, ou endometriose, com ovário policístico, ela pode apresentar mais de um desses fatores. E os mecanismos inflamatórios, endócrinos e metabólicos associados a essas desordens e responsáveis pelo aumento da incidência de complicações obstétricas. Então, a gente vai ver que esses fatores inflamatórios vão ser importantes para a mulher que está tentando engravidar, podendo atrapalhar essa futura gravidez, e também para a mulher que já está grávida, podendo ser um fator importante para atrapalhar a mulher durante a gestação. E aí ele fala que essas pacientes devem ser reconhecidas como de alto risco para resultados insatisfatórios da gravidez e monitoradas com acompanhamento especializado. Então, tudo isso que eu falei para vocês, desses fatores inflamatórios, além de causar problemas no sistema reprodutivo, particularmente complicando a chance, né, diminuindo a chance da mulher conseguir engravidar, ele também pode trazer complicações durante a gestação. Então, é bastante importante a gente pensar nisso, na qualidade da energia que a gente quer trazer para os nossos bebês, né, para os nossos filhos, na qualidade do que a gente vai utilizar para alimentá-los. Quis trazer esse estudo porque eu achei bastante interessante, bastante importante para a gente ilustrar um pouco do que a gente está falando. Bom, tá bom. Então, qual seria os pilares da fertilidade? A gente já chegou para a paciente, ela chegou para a gente já perguntou para ela sobre tudo isso, como é que funciona no corpo dela e na vida dela. Agora a gente vai trazer as soluções. Então, primeira coisa, o fator descanso deve ser prioridade para essa mulher. E aqui eu trago um descanso pensando não só no excesso de trabalho, mas também na atividade física extenuante. Então, eu preciso que essa mulher consiga deitar, dormir e ter momentos de descanso durante o dia, para que ela consiga equilibrar o yin e o yang nesse momento da vida. Dormir antes das 10 da noite é extremamente importante, por conta desse ciclo de melatonina, e dormir bem durante a noite. Nisso a acupuntura pode ajudar a gente, mas não adianta a gente fazer de tudo lá na acupuntura se ela fica nas telas até meia-noite, 1h da manhã, né? Então a gente precisa orientá-la também nesse sentido. Pensando na qualidade da alimentação, frutas, legumes, verduras tem que ser prioridade na alimentação dessa mulher, assim como os grãos e as castanhas. Claro, a gente vai pensar nisso de uma forma equilibrada, a gente pode pensar na qualidade do alimento, pensando até em dietoterapia chinesa, né? Não só na dietoterapia ocidental, mas é bastante importante que isso seja base da alimentação dessa mulher e não os industrializados, né? Então, bom, nós vamos tentar convencer essa mulher a descascar mais e desempacotar menos, o que é bastante difícil nos dias atuais, pensando na nossa rotina bastante agitada, bastante corrida. Mas a gente vai pensar
a começar a pensar na qualidade de Ti adquirido, né, da energia adquirida dessa mulher a partir disso. As carnes não estão proibidas, a gente vai ter que ter um equilíbrio também ali no consumo, no aporte de carnes, tentando variar a qualidade da carne que essa mulher se alimenta, sem excessos também, mas a gente vai sempre dar uma preferência para alimentos de melhor qualidade. Então, se ela puder se alimentar de um ovo caipira, de um ovo orgânico, vai ser muito melhor do que se ela se alimentar de um ovo de granja comum, né? Então, a gente vai precisar fazer essas trocas e convencer essa mulher a fazer essas trocas. E aí a gente pensa também nos estimulantes, né? Na qualidade dos estimulantes, tirar esses estimulantes, tirar alimentos inflamatórios, cuidado com os alimentos com açúcar, com leite, por aí vai, com carboidratos em excesso, para que ela possa ter uma alimentação equilibrada. Um outro pilar, comentei da atividade física em excesso, né? Mas é importante que ela tenha uma atividade física que pode ser uma atividade física mais ativa, né? Que ela gaste mais energia, mas assim de uma forma mais ativa, e a importância dela estar presente nesses momentos, para poder utilizar essa atividade física também como um hobby, né? Então, para ela poder apreciar o que está em volta dela, para ela poder sentir o corpo, como ela se sente, identificar isso tudo, para que ela possa ter um pouco de equilíbrio pensando na atividade física. Então, a gente recomenda atividade física mais leve durante esse período. Então, se ela é uma mulher que precisa, por algum motivo, de diminuição de peso, tem um fator de risco como obesidade, ela precisa, primeiro, reduzir esse peso, né? Melhorar esse MC dela e depois fazer a manutenção com uma atividade física regular, mas não extenuante, né? Então, ela tem que tomar um pouquinho de cuidado com esses excessos. Nos contaminantes, comentei dos alimentos, agora eu vou falar também dos contaminantes, pensando nos cosméticos, no que ela coloca no corpo dela, então, na qualidade dos cosméticos, o quanto mais natural ela puder utilizar, melhor, né? Hoje a gente tem algumas boas opções de desodorante natural, de óleos vegetais, de óleos essenciais, de batons que não levam animais, coisas, chumbo, ou que não são testados em animais. Então, a gente vai ter ali uma quantidade muito grande de produtos que são naturais, né? Tanto para cosmética, né? Então, uso de maquiagem, uso de desodorante, alguns tipos de creme, ela tem que pensar nisso, mas também procurar se alimentar de comidas que não estão em contato com o plástico, não guardar dentro do plástico, não esquentar dentro do plástico. A hora que for tomar água, levar sempre uma canequinha, ó, com água filtrada dentro, né? Então, é importante que ela pense nisso e mude alguns hábitos dentro da sua vida. E pensar assim na saúde do corpo e da mente de uma forma geral, principalmente, né? Pensar ali que ela está prestes a mudar de vida, né? A gente fala, não, uma gravidez não vai mudar, uma gravidez não é doença, e realmente não é doença, mas ela pode ser uma saúde mais delicada. Então, a gente vai precisar ficar mais atenta a essa mulher e a mulher que engravida também vai precisar ficar mais atenta ao seu corpo, aos cuidados com a sua saúde nesse momento de gravidez, que é um momento
ímpar na vida dela. Então, naquele momento, durante aqueles 9 meses, tudo que ela se alimenta é ofertado ao bebê, é levado ao bebê, vai fazer parte do bebê, e isso pode ser alguma coisa que afete ele por toda a vida, né? Então, uma boa saúde física é bastante importante, mas também uma boa saúde mental, complementando esse pilar da fertilidade, assim como uma boa qualidade do relacionamento. Então, pensando ali naquela família que está se iniciando, qual é a qualidade do relacionamento que ela tem com o parceiro ou com a parceira dela, né? Tá na hora da gente ter um bebê, nós estamos com saúde mental suficiente para isso, né? Preparado, a gente se prepara, às vezes, durante a gravidez, de uma forma geral, mas estamos nós dois conectados, querendo essa gestação, querendo da mesma forma esse bebê, ou é uma imposição da sociedade, da família, né? Por que eu estou buscando essa fertilidade, por que eu estou iniciando nesse caminho. Então, são pilares que deveriam estar muito bem estabelecidos, pensando nessa mulher e nesse casal que quer formar uma família, que quer aumentar a sua família, né? É bastante interessante que isso esteja bem sedimentado na vontade deles, tá? Bom, mas até agora a gente só falou de mulher, né? Será que só a mulher precisa ah, mudar de vida, né? Para mim, o que chega são as mulheres dentro do meu consultório, e nós estamos aqui num curso de saúde da mulher, né? Falando especificamente da saúde da mulher. Mas a gente tem que lembrar também que o homem, depois da concepção, ele não vai contribuir mais com o espermatozoide, né? Com a qualidade do DINT ali alimentar. Mas antes disso, ele tem uma contribuição bastante importante. Então, como esse homem está se desenvolvendo, né? Como ele está levando isso a sério. Então, a gente precisa pensar em alguns pilares para o homem também. Então, esse homem é um homem sedentário, é um homem obeso. Vamos pensar em melhorar a qualidade alimentar desse parceiro, dessa pessoa que está comigo. Então, ideal é que seja um esforço compartilhado dos dois lados, porque afinal, metade da qualidade ali do DNA que manda é ele, né? E já tem alguns estudos que vão falar de homens que são alcoólatras, contribuindo de uma forma importante para a síndrome alcoólica fetal. Não só mulher que bebe durante a gravidez, mas homem alcoólatra que oferece o seu espermatozoide ali, que doa o seu espermatozoide, trazendo complicações para essa criança, para esse bebê a longo prazo. Então, a qualidade do que esse homem está comendo, o seu peso em relação à sua altura, então seu IMC com fator de risco para obesidade e outras doenças, o alcoolismo, o uso de drogas de tabaco em geral, a atividade física, e aqui eu queria fazer um parênteses, né? Então, o homem que também faz excesso de atividade física ou o homem sedentário seria um problema, mas principalmente se esse homem fizer uma atividade específica, que é a atividade de ciclismo. Então ele tem que tomar bastante cuidado nesse momento. O ideal é que ele não, que ele evite essa atividade nesse momento por conta da qualidade dos espermatozoides que serão formados ali naquele testículo. O testículo já fica para fora do corpo do homem para ficar mais fresco. E aí esse homem utiliza aquelas bermudas apertadas, pedala por muitos quilômetros, e isso pode causar uma deficiência nesses espermatozoides, uma falta de qualidade nesses espermatozoides. Então, também é uma coisa para a gente observar. E, por fim, pensando no homem, né,
o estresse no trabalho. A qualidade do espermatozoide vai estar geralmente ligada em partes com o estresse também, né? Então, esse homem trabalha demais, fica longas horas trabalhando, tem uma atividade muito estressante, trabalha num lugar muito estressante, isso tudo pode afetar a qualidade do espermatozoide dele e ele pode ter prejuízos com isso na qualidade, né? Então, muitas vezes o homem muda de trabalho, muda de chefia ou de setor e o espermograma dele pode mudar consideravelmente. Então, a gente precisa pensar no casal como um todo, né? Quando você vai para uma fertilização in vitro, vai fazer uma investigação de fertilidade, geralmente o fertileuta vai pensar na infertilidade do casal junto, né? Então é importante que a gente pense na qualidade de vida da mulher, é extremamente importante, mas também do homem que vai ser o doador do espermatozoide para essa mulher, para né, a formação desse embrião. Tudo bem, gente? Alguma dúvida? Bom, e aí como eu vou começar? Por onde eu começo? Né? Como eu falei para vocês, aqui a gente vai começar pelo básico. Lembre-se do equilíbrio entre yin e yang. Então, atividade física em excesso, sedentarismo, trabalho em excesso, trabalha pouco, dorme demais, dorme de menos, insônia ou muito sonolento, muita atividade física, pouca atividade física, e isso tudo pode trazer desequilíbrios para o nosso corpo. Orientações de hábitos de vida saudáveis, que a gente comentou aqui, né? Falamos de uma forma geral, mas a primeira coisa, então, orientá-los sobre o consumo de alimentos, principalmente industrializados. Claro que num dia comer uma lasanha congelada, um dia ou outro, não tem tanto problema assim. O importante é não fazer do uso dos industrializados uma regra, né? E sim uma exceção. Então, naquele dia tinha uma festa de casamento e aí eles decidiram tomar um vinho, muito legal, beleza, mas não fazer desse hábito uma, uma regra, né? O aumento do consumo de alimentos naturais e alimentos orgânicos, então, alimentos que estragam mais rápido, né? Quanto mais demorado para estragar o alimento, mais conservantes ele contém. Então, optar, né, entre comprar um pãozinho que demora ali um mês para estragar e comprar um pãozinho francês, opta pelo pãozinho francês. Então, a gente vai fazendo essas troquinhas durante as nossas orientações, a gente vai orientando ela a fazer essas trocas na sua alimentação. Lembrando que o DINTI adquirido, ele só guarda o que é puro. O que não serve, ele joga fora. E o que é puro vai servir de base para a formação do INTI do nosso corpo. E o INTI, ele forma os órgãos, ele dá formato ao nosso corpo. Então, por isso, tem que ter bastante qualidade, principalmente quando a gente pensa numa gestação. A readequação de rotina de trabalho e de descanso, que eu comentei com vocês. Então, orientar essa mulher, esse casal, nessa rotina de excesso de trabalho e de descanso, né? Pensando ali que a longo prazo talvez ela não tenha como manter essa rotina de excesso de trabalho, tem que entrar dentro dessa rotina de trabalho e de descanso, a rotina de exercícios. Então, esses exercícios têm que caber na rotina dessa mulher. Se ela for sedentária, né? Se for uma mulher mais sedentária, a gente precisa incluir os exercícios
como uma prática prazerosa. E se ela tiver em excesso, a gente também precisa readequar, procurando um espaço entre trabalho e descanso para caber essa rotina de exercícios. E aí sim, a gente pode entrar com a acupuntura sistêmica e auricular. Isso a gente já tem na mão. Não tem como a gente não utilizar. A gente é acupunturista, a gente conhece os pontos, a gente sabe de como as agulhas podem influenciar na qualidade de vida dessa mulher, tanto sistêmica quanto auricular, né? Nós estamos ali reorganizando canais energéticos, diminuindo estresse. Então, é maravilhoso quando você vê uma paciente. Eu estou com uma paciente agora que faz 2 meses que está comigo e eu perguntei para ela essa semana como é que está a sua rotina desde quando você começou. Ela falou, eu mudei completamente, eu sou outra pessoa. Eu não me reconheço mais, né? Uma pessoa que muitas vezes carrega todos os problemas da família do marido, da família dela, de sobrinho e por aí vai, começando a pensar nela como família, nela e no parceiro, na parceira, como uma família, né? Tecendo o seu ninho ali para poder trazer uma qualidade importante para o seu bebê, né? A criança que vai habitar aquele útero e depois aquela casa. Então, a acupuntura sistêmica e auricular vai ser complementar a isso tudo. Nós vamos ajudar que essa mulher consiga incluir esses hábitos de vida mais saudáveis na rotina dela, né? Então, a acupuntura sistêmica está ali para servir de complemento a tudo isso que ela já muitas vezes se propõe a fazer. E é muito interessante a mudança que essas mulheres têm. Então, dá para a gente entrar com outras ferramentas, mas o básico é isso. Quando elas nos procuram, eu não sei fazer nada, mas eu sei fazer acupuntura. Então, eu posso fazer todas essas orientações e entrar com a acupuntura sistêmica. Ah, mas eu não sei dietoterapia chinesa. Não tem problema. Você vai orientá-la dessa forma que eu falei para vocês. Reduzir industrializados, aumentar o aporte de alimentos vegetais, cereais, orgânicos, o que ela conseguir, e readequar esse yin e esse yang. A gente tem que lembrar que a mulher é mais yin e o homem é mais yang. Só que quando a gente entrou para o mercado de trabalho, o que nós fizemos? A gente teve que se tornar mais yang para poder ficar mais tempo fora de casa, para poder aguentar o tranco, né? Então, nesse momento, muitas vezes é interessante que essa mulher olhe para dentro de si, volte para dentro de si, comece a se reconhecer. Então, uma coisa muito legal que às vezes acontece é a mulher chega para mim e aí na primeira entrevista eu faço uma pergunta para ela, eu falo assim: quando foi o último dia da sua menstruação? A última vez que você menstruou, agora, nesse último mês? Ela fala: ai, peraí que eu vou pegar no aplicativo. Porque ela não sabe quando ela menstruou. Ela está tentando engravidar, mas ela não sabe se está no dia fértil, se não está no dia fértil, quantos dias faz que ela menstrua, ela não sabe mais isso. Ela terceiriza para o aplicativo. Então, vamos tentar se conhecer, vamos olhar para o nosso corpo, a partir disso, tudo que a gente conversou, olhar para o nosso corpo, o que meu corpo está sentindo? Tá, eu menstruei hoje, e o que eu estou sentindo hoje? Eu estou com dor? Eu estou triste? Eu estou cansada? Eu estou irritada? O que eu estou sentindo hoje? E no dia da ovulação, como é que eu estou? Como é que é o muco? Isso tudo a gente vai conversar mais para frente para a gente poder identificar melhor e também ajudar essa mulher a se conhecer, a iniciar esse reconhecimento do ser feminino, porque muitas vezes essa mulher chega para a gente usando DIU durante 5 anos, usando anticoncepcional durante uma vida inteira. Muitas vezes eu tenho paciente que chega
usando anticoncepcional desde 13 anos por conta de ovário micropolicístico identificado nessa idade. Então, é uma mulher que não conhece o seu ciclo e, de repente, ela para de tomar o remédio e ela não sabe nem por onde começar, não sabe a ponto dela precisar de um aplicativo que ela vai lá, anota o dia que ela menstruou e aí o resto do mês ela não sabe mais nada. Ela só sabe que ela vai menstruar de novo porque o aplicativo avisa, né? Então, vamos conhecer o nosso corpo primeiro. Olha para você, o que você está sentindo, como que é esse seu ciclo menstrual, o que você tem durante o mês, o que acontece com você durante o mês. Isso vai ser de extrema importância para a nossa avaliação no próximo passo, tá? Então, como começar? Começar pelo óbvio, começar pelo básico. Eu só sei acupuntura, eu só sei agulhar, só sei acupuntura sistêmica, acupuntura auricular. Oriente, converse com essa mulher, traga ela para a realidade, para a importância do que ela quer fazer, né? Gestar, engravidar, gestar, ter um bebê, ser mãe, muito mais do que ter um filho, ser mãe, dá trabalho. Então, o que essa mulher quer nesse momento? Bom, pessoal, queria agradecer vocês pela presença, agradecer. Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje nessa primeira aula e espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem dúvida, pode entrar em contato. O meu Instagram está aqui, lá tem um link direto para o meu WhatsApp. Podem mandar mensagens e se preparem, porque nós teremos o nosso curso de acupuntura na saúde da mulher, dia 1 e 2 de julho. Então, a gente espera vocês com muita alegria e muito carinho. Um abraço.